Olá, viva, muito bom dia, bem-vindos a este terceiro dia do Portugal Air Summit. Vamos ter 4 painéis hoje de temas, vamos abordar temas extremamente interessantes. Certamente esta sala vai começar a encher gradualmente. Esperamos a qualquer momento a chegada do Sr. Ministro Caldeira Cabral, Ministro da Economia. Mas, falando de economia, temos que obviamente falar de turismo, que tem desempenhado aqui um papel fundamental na dinamização da nossa economia, e falamos, como é óbvio também, do papel das companhias aéreas. Antes, convido-os a ver, antes de chamar os nossos convidados, convido-os a ver um vídeo do Turismo Portugal que estabelece a estratégia do turismo para os próximos 10 anos. Vamos ver. O turismo é o principal motor da economia nacional. Os resultados confirmam a importância do investimento e do trabalho articulado entre entidades públicas e privadas, iniciado há mais de uma década. Em 2016, alcançámos máximos históricos nas dormidas, nas receitas, nos hóspedes, no emprego e nas exportações. O turismo cresceu em todas as regiões e ao longo de todo o ano. É a maior atividade económica exportadora do país e estes resultados estão a contagiar a economia nacional. Mas já estamos a preparar o futuro com uma estratégia para o turismo em Portugal para a próxima década. A Estratégia Turismo 2027. Uma estratégia feita com base numa discussão aberta e participada. Uma estratégia que define um rumo e uma visão. Liderar o turismo do futuro. Uma visão que permite afirmar Portugal como um destino sustentável, com um território coeso, competitivo, que dá valor ao trabalho e ao talento, aberto, tecnológico e inclusivo. Um país para visitar, mas também para investir, estudar e viver. Liderar o turismo do futuro faz-nos querer ir ainda mais longe. A Estratégia 2027 compromete-se com metas que conjugam a sustentabilidade nas suas 3 dimensões: económica, social e ambiental. Define ainda as prioridades de atuação em 5 eixos estratégicos: valorizar o território, impulsionar a economia, potenciar o conhecimento, gerar redes e conectividade e, por último, projetar Portugal. 5 eixos estratégicos com um foco: as pessoas, os residentes, os turistas, os profissionais do turismo. Porque liderar o turismo do futuro é acreditar em Portugal e nos portugueses. Acreditar em Portugal e nos portugueses, realmente tendo em conta os resultados dos últimos tempos, nós que já estamos tão habituados a vitórias agora, portanto não há dúvida que acreditamos nos portugueses, isso sem dúvida. Passo a chamar os convidados deste primeiro painel, subordinado ao tema o papel das companhias aéreas no fomento do turismo e do desenvolvimento regional. Luís Filipe Melo, diretor regional dos transportes dos Açores. Daniel Queiroz, diretor da região de turismo do Algarve. Ceia da Silva, presidente da entidade regional de turismo Alentejo e Ribatejo. E Filipe Silva, vogal do Conselho de Administração do Turismo Portugal. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bem-vindo. Façam um favor de sentar, vamos dar início aos trabalhos, por ordem. Pode ser assim, pode ser assim. E vou começar pelos Açores.
falando de companhias aéreas, falando na liberalização do setor, não há dúvida que as low cost, a liberalização ao fim e ao cabo e, consequentemente, as low cost têm sido fundamentais na dinamização do turismo de várias regiões. Os Açores, o arquipélago dos Açores, foi um dos últimos a sentir na pele as consequências desta mesma situação. Eu pergunto-lhe se já foi feita, de algum modo, a contabilização de quanto é que a região já ganhou nestes últimos tempos só com este aspecto fundamental, que é a liberalização do setor. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos. Antes de mais, é um gosto estar aqui presente neste evento. E, efetivamente, os Açores, tal como Portugal, estão na moda. E isto iniciou-se, este processo, como refere muito bem, muito recentemente, concretamente em março de 2015, com a alteração do modelo de transporte aéreo. Até então tínhamos um modelo cimentado sobretudo em obrigações de serviço público e que estava a ser operado por duas companhias de bandeira, a TAP e a SATA. A partir de março de 2015 houve uma opção de liberalização de parte do espaço aéreo, sobretudo 4 rotas, Lisboa e do Porto, Terceira, Ponta Delgada, e manteve-se obrigações de serviço público nas outras gateways. Efetivamente, com a liberalização, o objetivo era não só aumentar as condições de mobilidade, melhorar as condições de mobilidade dos residentes, mas também permitir a entrada de novos operadores, o que até então não se verificava. E esse objetivo foi conseguido com a entrada da Ryanair e da EasyJet e que veio trazer resultados muito significativos que são? Para os Açores. Em termos genéricos, para termos um bocadinho de noção do que é que já ganharam nestes 2 anos. Muito. Olha, em termos de passageiros desembarcados, posso lhe dizer que vamos traçar ali o ano 2015 como sendo a mediana, e, portanto, de 14 para 16, nós tivemos um incremento de 45% nos passageiros desembarcados. Ou seja, de 14 para 16, desembarcaram mais 411 mil passageiros nos aeroportos dos Açores. E neste primeiro quadrimestre de 2017, já estamos com um crescimento de 19%, face ao período homólogo do ano anterior, ou seja, com mais de 103 mil passageiros. Portanto, temos vindo a crescer e a tendência é de crescimento na casa dos 2 dígitos, ou perto dos 20%. E tivemos aqui grandes impactos no turismo. Efetivamente, este novo modelo veio alavancar muito o turismo e com isso, a própria economia dos Açores. Com alguns números para não amassar, mas em termos de dormidas, de 14 para 16 tivemos um incremento de 45%, ou seja, mais 480 mil na hotelaria tradicional. No primeiro trimestre de 2017 já estamos com mais 23 mil dormidas que o período homólogo, portanto mais 10,5%. Nas dormidas por todas as tipologias de alojamento, portanto hotelaria tradicional, AL, turismo em espaço rural, nós já estamos com mais 60,5%, ou seja, mais 745 mil dormidas. Quanto a proveitos totais, eles também são notáveis. De 14 para 16, temos um aumento de 57%. Portanto, passamos de 46 milhões para 72,5 milhões. E relativamente ao rendimento, ao RevPAR, também temos um crescimento assinalável de 45,5%. Portanto, tínhamos em 2014 o rendimento por quarto disponível era 22,2, estamos em 32,3 euros. E que tipo de turista está a chegar aos Açores? Temos turista do continente, portanto... Há mais portugueses a irem? Temos muitos turistas continentais. Há uma expressão de turistas de outros destinos, mas efetivamente assiste-se a um incremento cada vez maior do turista continental. Eu ontem estive a tirar umas pequenas notas, só para ter uma ideia. Os turistas continentais cresceram de 14 para 17, 137%. Portanto, estamos a falar de, em 2014, representavam 335 mil, em 2016 já representavam 573 mil. Portanto, estamos a falar num incremento de 113 mil passageiros. O que esses números são realmente veras substanciais. E agora falando noutro tipo de números, o impacto financeiro.
Bom, Também já está contabilizado numa o primeira impacto abordagem. financeiro, o que lhe posso dizer é que nós temos... o PIB tem vindo a crescer. No caso da hotelaria, vê-se o rendimento também tem vindo a crescer. Há uma dinamização muito grande de várias atividades relacionadas com o turismo. Isso tem uma expressão também no aumento da taxa de emprego. Neste preciso momento, nós crescemos de 14 para 16, tínhamos 57, já estamos com 61% de taxa de emprego. A taxa de desemprego cresceu muito significativamente. Nós, em 2014, estávamos 2,5 pontos abaixo da média nacional, com 16,3% de taxa de desemprego. Em 2016, tínhamos igualado a média nacional e no primeiro trimestre de 2017, nós já estamos abaixo da média nacional, 0,8%, quase 1% abaixo da média nacional. Portanto, isso reflete, efetivamente, a dinâmica da economia regional. Tem sido substancial. E já vamos saber até que ponto é que isto também vai alterar outro tipo de situação e até que ponto é que os Açores estão ou não preparados para, de repente, este fluxo enorme de gente que entra por ali adentro, ao nível dos serviços, por exemplo. Agora, o Algarve olhando para trás, já passou por esta experiência há muito. O Luís Filipe Melo, dos Açores, dizia que o turista nacional aqui desempenha um papel relevante e eu pergunto, no Algarve a coisa é um bocadinho diferente. Claramente. Primeiro, bom dia. Obrigado à organização, à Câmara de Ponte Sor, por convidar o Turismo do Algarve por estar nesta cimeira. Cumprimento os meus colegas de painel e toda a plateia. Efetivamente, as low cost no Algarve começaram o século passado. Digamos que iniciaram em 1999. Sim. Portanto, foi o ano em que começámos a ter as low cost no Algarve. Até essa altura, o aeroporto de Faro era essencialmente um aeroporto vocacionado para operação charter. Posso dizer que em 1997 o aeroporto de Faro recebia quase 3 milhões de passageiros em voo charter e tinha 892 mil em voo regular e zero low cost. Em 99, primeiro ano das low cost, chegámos quase aos 40 mil euros. No segundo ano, houve logo um aumento de 70%. Passou quase para 550 mil passageiros. Hoje em dia a realidade é completamente diferente. Temos um aeroporto e um destino Algarve mais low cost que charter. As chegadas ao aeroporto de Faro representam mais de 70% em voos low cost. O que portanto, é um fenómeno que vem acontecendo ao longo destes anos, tem vindo sempre em crescendo. Posso dizer que o top 10 de companhias aéreas neste momento no aeroporto de Faro, 8 são low cost. E o facto de serem low cost altera o perfil do turista ou não? Nem por isso. De acordo com as novas tendências, as novas tecnologias, as novas motivações, o próprio turista virou muito mais exigente e, portanto, a procura passou a ser diferente do que era há uns anos atrás, quando efetivamente o cliente chegava a uma agência de viagens e era-lhe vendido um pacote de férias num destino, ele comprava o pacote e ia para o destino e não fazia mais nada para além de sol e praia e depois voltava. Hoje em dia, com as novas tecnologias, com a net, com tudo, com a oferta que existe, hoje a pessoa, através de um clique, consegue marcar uma viagem de hoje para amanhã, indo até o aeroporto, marca e passa um fim de semana. Portanto, é a companhia aérea praticamente a dizer-nos onde é que vamos passar férias e não o contrário. Portanto, nós olhamos para os preços e acabamos por decidir. Exatamente. Alterou o paradigma da escolha, não é? Das opções. Claramente. Somos claramente influenciados. Portanto, e com esta situação só vem beneficiar a região, nomeadamente que ajuda a quebrar a sazonalidade, porque o Algarve vivia muito da época de verão, era muito abril, outubro, e agora, com os low cost, só para ter uma ideia, no inverno de 2016 para 2017, tivemos um aumento de mais 6 rotas, comparativamente com 2015. Só isso vem fazer com que a economia local também esteja por ela a trabalhar. Claro. E todos os novos produtos complementares
que a região tem e que está a apostar, que se calhar já vamos falar neles um bocadinho mais à frente. Já vamos. Ajudam também a alavancar todos estes novos produtos, porque efetivamente, no caso do Algarve, o Sol e Mar é o número 1 e vai ser e continuará a ser, não há dúvidas nenhumas. Temos o Golfo, que também é muito importante, especialmente para a época baixa. E depois vem Sim, que há imensos irlandeses e ingleses que vêm cá só de sexta até domingo à noite ou segunda de manhã, só para o golfe. Só para jogar golfe, e as mulheres vão gastar dinheiro nos shopping centers, portanto o que é bom. Também dá jeito. Também temos, a partir de uma certa idade, vários a fixarem residência, muitos no Algarve, por questões fiscais, de benefícios fiscais. Bom, mas que é algo que está a gerar alguma polémica nos nossos países, nos nossos parceiros europeus. Ceia da Silva, da entidade regional de turismo Alentejo e Ribatejo, poderíamos dizer que no caso do Algarve e dos Açores, se não tivessem o aeroporto a coisa seria muito complicada, os números seriam muito diferentes. E aqui pelo Alentejo e pelo Ribatejo, temos aqui aeroportos perto e temos aqui, por exemplo, Ponte Sor, temos Beja. Podemos falar disso, não, para mim não existem tabus. Em primeiro lugar, bom dia à Cristina, aos meus colegas de painel. Saudar a Câmara Municipal, o Sr. Presidente não está, deduzo terá ido com certeza fazer a recepção ao Sr. Ministro. De qualquer das formas, felicitar a Câmara de Ponte Sor por, num conceito como este, ter esta dinâmica de realizar aqui um evento com este impacto. Isto mostra a dinamização do interior, já viu? Sem dúvida. Se há de facto um projeto que cabe perfeitamente na valorização do interior, é este. E, portanto, ou seja, é hoje completamente fazível realizar eventos fora de Lisboa. E, portanto, ou seja, claramente até o Ministro vem de avião. Claramente que este é um exemplo claro e inequívoco que valorizar o interior não é só com decretos, não é só com diplomas legislativos, é com ações concretas. Claro. E esta é uma delas. Bom, deixa-me só dizer, atendendo a que eu, de facto, não tenho os aeroportos que estes senhores têm, que diga duas ou três questões prévias. A primeira é claramente que as acessibilidades são decisivas em turismo. E, portanto, ou seja, sem acessibilidade, sejam elas rodoviárias, portuárias ou aeroportuárias, não há um turismo que se possa dinamizar. E, portanto, ou seja, os Açores podia ser, de facto, um destino fantástico, emergente, mas se não tivesse aeroportos, se não tivesse acesso ou se não tivesse condições para receber, de facto, voos, estaria um destino condenado. Eu costumo dizer muitas vezes que o turismo é talvez, do ponto de vista global, a atividade mais compósita que existe. Ou seja, eu posso ir comprar uma máquina de lavar Indesit e culpa Indesit se ela não funcionar. Posso comprar um carro Volvo e vou culpar Volvo se, por qualquer motivo, o carro tiver uma avaria. Agora, no turismo, há uma componente global e muito compósita desde o momento em que eu saio de casa até que regresso a casa. E tudo conta na avaliação que eu faço de um destino. Em primeiro lugar, a acessibilidade, claramente. Se eu não tiver uma boa acessibilidade, se eu tiver para chegar ao destino, fazer 48 horas de ligações aéreas e estar a fazer escalas em 3 ou 4 aeroportos, a partir da minha predisposição para gostar daquele destino já fica muito condicionada pelo tempo que tenho que aguardar. Depois, claramente, porque eu posso estar num hotel fantástico de 5 estrelas, de dormir muito bem, mas se o almoço correr mal, automaticamente também a viagem é posta em causa. Aqui corre sempre bem, não é? Bem demais. No Alentejo sempre nós somos a melhor região do mundo, não é? Como sabem, portanto aqui os meus colegas não levam a mal, mas eles podem ser os segundos, execo a todos, mas nós somos de facto os melhores. Bom, há também, eu tive a ocasião de ler alguns relatórios internacionais sobre a questão da influência das companhias aéreas e daquilo que são os fluxos aéreos nos próximos anos e as chegadas, e posso lhe dizer que todos eles são unânimes, seriam 8 ou 9 relatórios, e há aspectos que eu penso que não tanto uma entidade como a nossa, até pelos motivos que já falei, que vou falar a seguir, mas eu penso que o Turismo Portugal, e aqui o meu amigo Filipe Silva, está atento a isto, e posso dizer que se prevê até 2035, um aumento exponencial tremendo das chegadas via aérea. E o que é mais relevante aqui considerarmos é que, por exemplo, a Ásia vai ter um aumento de 40% até 2035, enquanto que a Europa tem um aumento de 20% e a América do Norte 17%. Portanto, ou seja, significa que nós todos também temos de ter em conta uma derivação dos fluxos aéreos.
e daquilo que vai ser a componente dos fluxos aéreos. Outra nota interessante para reflexão nesta área da importância das companhias aéreas é verificarmos que em 2035 o maior tráfego aéreo e as maiores chegadas ao nível das viagens aéreas serão os voos domésticos na China, o que não deixa de ser curioso. Em segundo lugar, os voos domésticos nos Estados Unidos. Estou a falar de 2035 e nós temos que pensar desta forma. E só em terceiro lugar é que estão as viagens entre a América do Norte e a Europa Ocidental. Portanto, ou seja, não deixa de ser uma referência que, de facto, estão a mudar os fluxos aéreos e os fluxos turísticos. Não é por acaso que o Turismo de Portugal aposta neste momento no mercado chinês, mas atenção, e obviamente que estamos todos na área do turismo, somos técnicos de turismo, não somos políticos emprestados ao turismo. Há uma coisa que é muito relevante, é que não basta apostar no mercado chinês. Foi importantíssimo que o Turismo de Portugal tenha conseguido uma ligação aérea direta entre a China e Portugal. Isso é que vai ser decisivo. Sim. Porque podia haver uma grande aposta no mercado chinês, mas se não houvesse a tal acessibilidade direta que permitisse que os chineses pudessem vir diretamente para Portugal, seria difícil. Em relação ao Alentejo, como sabe, nós aqui vamos ter que apostar nos nichos de mercado. Este aeródromo é claramente um exemplo. Posso dizer que há hoje esses pequenos segmentos, eu diria nichos mesmo no mercado, cada vez têm mais relevância. Pessoas que têm aviões próprios e que viajam e que procuram zonas como esta, com tranquilidade, com evasão, com desligue. E, portanto, claramente que essa tem que ser uma aposta cimentada. Falou no aeroporto de Beja, e posso dizer que ainda há 3 dias eu estava numa sessão em Beja, que era o melhor do Alentejo, nos meus 12.000 km por mês, e achei curioso, estava o responsável do aeroporto, nós, há questão de 3 anos, ainda na altura do anterior governo, houve uma comissão de avaliação, nomeada pelo governo, para avaliar as questões relacionadas com o aeroporto de Beja. E posso lhe dizer que essa comissão, enfim, se os relatórios servem a alguma coisa em Portugal, tudo bem. Se não servem, então vamos fazer comissões todos os dias. E aquilo que essa comissão, onde estava a ANA, onde estava claramente também a TAP, onde estavam os principais agentes do território, chegou à conclusão que o turismo era claramente a quarta área de dinâmica e desenvolvimento específica para o aeroporto. Manutenção aérea, carga aérea em primeiro e segundo, a questão industrial em terceiro, o turismo em quarto. Porquê? O Alentejo tem 20.000 camas e 20.000 camas dalmatizadas. Ou seja, crescemos imenso nos últimos anos, foram investidos mais de 500 milhões de euros por investidores privados. Passámos de um hotel de 5 estrelas para 10. É claro que o segredo em turismo é o gap, é superar as expectativas do turista, e isso faz-se num hostel ou numa tasquinha, mas isto simboliza bem a evolução que tivemos turisticamente. Mas, repare, não há uma hiperconcentração de camas, como existe num local mais concentrado, como é o Algarve ou Lisboa, ou Porto. Porque, de facto, há camas de excelência no norte do Alentejo, há no Baixo Alentejo, há no Alentejo Central, muito focado em Évora, há Troia. Portanto, não temos um grande polo que um aeroporto possa servir, e isso tem que ser dito, aliás, os relatórios serviram para isso. Portanto, eu acho que há que apostar nesta área, nos nichos de mercado, e claramente Ponte de Sor entra nessa área, e aquilo que nós temos que perceber de uma vez por todas é que o país tem que vender como um todo. Os destinos regionais são fundamentais, como eu digo muitas vezes, a Toscana existe há 40 anos, a Andaluzia existe há 40 anos, a Côte d'Azur há 40 anos. Os destinos turísticos regionais são essenciais nas dinâmicas turísticas, mas obviamente tem que haver aqui uma articulação ao nível da tour-operação. Ainda agora com a Confederação de Turismo Português, em Évora há 2 dias falávamos nisso. Ou seja, o que é que nós temos que conseguir, uma região como o Alentejo, que ao nível da tour-operação e daquilo que é a negociação das operações, das grandes operações turísticas com os operadores, conseguir que 7 dias não sejam 7 dias em Lisboa, sejam 5 dias em Lisboa e 2 no Alentejo, ou 2 no centro. Uma boa comunicação e que não sejam 7 dias no Algarve, sejam 5 dias no Algarve e 2 dias no Alentejo. Portanto, ou seja, não tendo nós ainda a capacidade ao nível do aeroporto e do transporte aéreo, temos que jogar com as outras regiões. Ou seja, tem que haver aqui uma articulação. E posso dizer que quer Lisboa, quer o Algarve, iriam beneficiar desta questão da tour-operação. Eu não sou daqueles que digo que há turistas a mais, mas é necessário estudar a intensidade turística. É necessário. Eu ontem, por acaso, Aliás, tive uma reunião em Lisboa. É fundamental e para a Lisboa nossa tinha economia. nada mais, nada menos, e é uma outra área que não vem para aqui ao caso, que é a questão dos cruzeiros. Tinha 6 barcos de cruzeiros atracados
mais de 15 mil passageiros a percorrer Lisboa durante um dia e, portanto, imagina o que é que isto significa em termos de qualidade de serviços. Portanto, eu penso extraordinário, mas para quem mora ali naquelas regiões, ouvir aqueles tuk-tuk Mas sempre foi a isso, passar, não é? deixe-me só concluir, foi isso que Barcelona fez. Pois fez. Foi isso que fez E vestiu-e a de maneira. Toscânia. Ou seja, conseguiu, hoje para se estacionar ao pé da Sagrada Família tem que se andar 5 km, que foi onde se fizeram um parque. Claro. Para ir ao Parque Galvez só entram X pessoas por hora. E em relação aos barulhos, já há tuk-tuk e Portanto, o nosso grande trabalho tem que ser na tour operação e tem que ser conquistar mercados através da tour operação. Muito bem. Filipe Silva, relativamente ao trabalho do Turismo Portugal, tem o trabalho facilitado por boas e más razões. As más razões é por causa de vários atentados terroristas a que temos assistido em vários países europeus e não só, o que faz com que haja um desvio de muitos para zonas consideradas seguras como Portugal, onde a priori esse tipo de situação presume-se que não estejamos tão em risco, presumimos, não é? Temos também aqui o facto de várias figuras públicas estarem a vir muito para Portugal, o que maior publicidade do que essa, embora muitos, digamos, o facto de estarmos a noticiar agora constantemente, o facto de Madonna, por exemplo, estar cá, independentemente das razões que estejam inerentes a essa presença, não nos interessa, mas ela está cá e tem publicado fotografias das crianças no oceanário, etc. Isso dá-nos publicidade. Portanto, temos a tarefa facilitada. O que é que temos que fazer realmente para agora termos um turismo sustentável e que não seja apenas moda? Porque a moda vai-se por vezes. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos e reforço aqui os agradecimentos à organização e ao município de Ponte Sor por esta iniciativa. Gostaria de mencionar e, no fundo, de recuperar o vídeo introdutório. O vídeo extremamente importante, no fundo, que reflete as várias vertentes, os vários eixos estratégicos que norteiam a Estratégia 2027 para o Turismo de Portugal. E, portanto, esses, no fundo, são os eixos, os grandes pilares que, no fundo, vão basear toda a nossa intervenção nas diversas áreas, quer ao nível da valorização do território, quer ao nível de impulsionar a economia portuguesa nas diversas vertentes, gerar mais empreendedorismo, gerar mais inovação e, com isso, capacitar cada vez mais o território e o setor do turismo, gerar conhecimento também, no fundo, para que os nossos empresários, os nossos gestores, as pessoas que trabalham no setor do turismo, de uma forma geral, estejam mais bem preparadas para receber o turista que nos visita. Obviamente, uma componente, um eixo estratégico também acaba por ser extremamente importante, a questão das redes e conectividade e, portanto, sem dúvida, este tema acaba por ser extremamente fulcral ao nível das acessibilidades aéreas, considerando a localização geográfica de Portugal. E um último eixo, mas não menos importante, a questão de como nós queremos projetar a imagem de Portugal, quer ao nível internacional, quer ao nível interno. Porque, obviamente, a componente de turismo doméstico acaba por ser também muito importante e, em particular, ainda para regiões como o Alentejo, o centro, portanto, o território do interior do país, o peso do mercado interno. Aquela iniciativa da TAP de abrir as portas para que as pessoas passem cá uma noite ou duas para conhecerem um pouco aqui, independentemente de onde a terra, não é? Se for em Lisboa, será naquela zona ali mais circundante. Essa ideia também é positiva, porque é uma ideia de uma companhia aérea para promover o turismo. Extremamente positiva, extremamente feliz a iniciativa. A iniciativa não é nova, outras companhias têm vindo a dinamizar isso a nível internacional. A TAP, em boa hora, avançou com essa iniciativa e tem obtido resultados bastante significativos ao nível de pernoitas no território nacional. Até porque depois as pessoas querem conhecer melhor. Perfeitamente, ou seja, no fundo permite uma estadia mais curta nesta fase inicial, bom apetite. mas no fundo é um teaser para mais tarde a pessoa vir com a família, claro, com mais tempo e explorar o território nacional. Agora vamos exatamente aos números que existem, que já podem ser contabilizados relativamente aos últimos anos no Turismo de Portugal. Temos aqui, não podemos escapar a Portugal, portanto, como é que não escapamos? O que é que o turismo tem feito por nós? Vamos olhar para estes números. Muito bem, um bocadinho mais de objetividade relativamente àquilo que nós temos vindo a falar. Temos uma realidade em termos de, se quisermos fazer o cruzamento entre valores de número de hóspedes em hotelaria que são contabilizadas pelo Instituto Nacional de Estatística,
comparado com o volume que temos ao nível dos passageiros desembarcados, ao nível dos principalmente 5 aeroportos internacionais que temos no nosso país. Este primeiro slide acaba por ser evidente, no fundo, ali um peso bastante significativo e uma evolução bastante consistente ao longo dos últimos 5 anos. Do lado direito temos, no fundo, também a mais recente evolução ao nível das estatísticas de hóspedes a nível internacional e nacional e, portanto, com uma evolução também bastante positiva. Este slide não é totalmente conclusivo num determinado aspecto, ou seja, a informação que nós temos hoje em dia ao nível de hóspedes em hotelaria é, obviamente, bastante relevante, mas que não compreende a totalidade dos turistas que nos visitam. E hoje em dia, cada vez mais, nós sabemos que a procura por um tipo de estabelecimento como o alojamento local acaba por ser também uma alternativa bastante visada. E esses dados, em termos estatísticos, ainda não estão compreendidos dentro da nossa análise. E, portanto, isto é um trabalho que nós estamos, neste momento, a desenvolver com o Instituto Nacional de Estatística, no fundo, para ter uma base mais comparável também com a realidade ao nível de transporte aéreo. Agora. Temos informação também relativamente à realidade mais específica de cada um dos aeroportos e, se calhar, entrava um bocadinho mais numa realidade regional, no fundo, para perceber também que, por exemplo, temos aqui Lisboa e Porto com um mix de passageiros diferente de outras realidades, como seja o caso do Algarve, os Açores e a Madeira, que vamos ver um bocadinho mais à frente. Portanto, nem todos os passageiros que desembarcam no aeroporto de Lisboa são turistas, portanto, há muitos residentes, obviamente, mas, no fundo, para realçar também aqui o peso bastante significativo do mercado internacional ao longo destes últimos 5 anos. E, portanto, se olharmos, por exemplo, se fizermos a comparação deste slide com o próximo slide, em que temos, no fundo, aqui as realidades do Algarve e da Madeira, conseguimos ver claramente o peso do mercado internacional na totalidade dos passageiros desembarcados. E, portanto, é muito maior comparado com o slide anterior, em que, obviamente, também tem residentes e que não contam como turistas. Temos, no fundo, um terceiro slide em que evidencia aqui 2 regiões que não são diretamente servidas por aeroportos internacionais, como seja o caso do Alentejo e do centro de Portugal, mas que, obviamente, no fundo aqui é bastante notória o peso do mercado doméstico no cômputo geral dos hóspedes a nível da região. E temos ali nos Açores realmente aquilo que o Luís Filipe dizia logo no início, o facto da liberalização, e aqui neste gráfico conseguimos constatar exatamente o boom que houve depois da liberalização, não é? Exatamente. 2015. Isto é bastante significativo. Agora, qualquer uma destas regiões tem que, no fundo, fazer o trabalho de casa, e nós, obviamente, o Turismo de Portugal também, no sentido de capacitar cada vez mais o setor para receber as pessoas que nos saber bem receber. Ou seja, no fundo, o português e o estrangeiro. É o grande propósito da nossa para o Algarve. Era só uma parte. Portanto, se tivermos aqui em consideração, este é apenas um último gráfico que gostaria de apresentar, tendo em consideração também as taxas de ocupação que nós temos a nível nacional e depois particularizando para cada um dos territórios, ou seja, ver que ainda temos alguma margem, apesar do boom que nós temos tido ao nível de turistas, ainda temos alguns desafios em termos de taxas de ocupação para preencher, não só a nível nacional, mas depois particularizando em cada uma das regiões. Madeira com uma taxa de ocupação ao nível anual mais bem preenchida comparado com as restantes regiões, Lisboa também com um nível bastante satisfatório, mas depois temos um trabalho bastante intenso e isso passa muito também pela questão das acessibilidades aéreas, ou seja, no fundo, trabalhar nos vários mercados externos e evidenciar, no fundo, algumas oportunidades que sejam bastante interessantes, identificar quais é que são os possíveis parceiros em termos de transporte aéreo com quem nós temos que dialogar, e isso é um diálogo que é efetuado de forma concertada, quer com o Turismo de Portugal, quer com as 7 regiões com as quais trabalhamos, quer com a própria ENA Aeroportos, e, no fundo, tentar captar essas operações que consideramos como relevantes para o nosso setor. Qual foi o valor financeiro que conseguimos obter com o turismo no último ano?
o valor de investimento que nós temos subjacente. Isto temos que ter em consideração apenas uma particularidade que é bastante evidente. No fundo, todo o envolvimento financeiro que nós temos associado a esta questão das acessibilidades aéreas tem subjacente campanhas de marketing que são desenvolvidas em conjunto com as companhias aéreas e os operadores turísticos. Ou seja, no fundo, o investimento é partilhado, o risco é partilhado, ou seja, quando nós partimos para uma determinada decisão de avançar com a captação de uma determinada rota, temos subjacente não só um investimento da nossa parte, mas também do operador turístico ou também da companhia aérea. Portanto, eles variam, obviamente, conforme o mercado, conforme o volume de operação, conforme o tipo de aeronave, conforme a distância, conforme seja uma operação sazonal ou o ano inteiro, o nível de frequência semanal também. Portanto, ele é muito variável. E o encaixe financeiro no ano passado, salvo erro, foi superior a 12 mil milhões de euros. As receitas turísticas, isso, peço desculpa pelo lapso no vídeo inicial, falta-lhe bastante significativo, ou seja, não foi 2,7 mil milhões de euros, foram 12,7 milhões de euros. Foi um dos recordes que tivemos a nível de receitas turísticas, por isso importa aqui sublinhar exatamente esse montante. E os Açores deram aqui também algum contributo, obviamente. Agora, os Açores, com todas estas alterações, com estas rotas todas, com estas companhias aéreas ali a aterrar sucessivamente, o aeroporto, por exemplo, Ponta Delgada não é muito grande, mas serve neste momento para as necessidades. Esperemos não ter que falar muito a breve prazo de um novo espaço para outra localidade. Agora, até que ponto é que este tipo de situação está a obrigar já a alteração não só de mentalidades por parte dos açorianos, mas como uma alteração de todos os fatores que estão inerentes ao turismo. Falou há pouco de uma maior empregabilidade, que presumo que não seja só sazonal e de contratos a termo certo, alguns provavelmente serão sem termo. Agora, o que é que tem mudado e o que é que tem que mudar? Quais são os principais desafios que se colocam ao arquipélago dos Açores? Bom, o principal desafio neste preciso momento é ter a capacidade e o engenho de, por um lado, manter este ritmo, isto é, conseguir fidelizar esses fluxos e, simultaneamente, criar as condições para isso. E, portanto, tem que se criar aqui manter a dinâmica de promoção do destino, temos que melhorar a oferta sempre, diversificá-la também. Temos de trabalhar com os parceiros do setor, e isso tem acontecido. E, efetivamente, o que se assiste, os Açores estão inundados, no bom sentido, de pessoas, mas isso cria pressão sobre várias atividades, inclusive sobre o ambiente, e, portanto, há aqui preocupações que antes não estavam na ordem do dia e que hoje começam a estar, nomeadamente a pressão humana e as consequências que tem no meio ambiente, a melhor gestão do espaço, do ordenamento do território, o criar condições para uma adequada formação de recursos, enfim, criar as estruturas de acolhimento para os turistas e, efetivamente, como refere, as próprias estruturas físicas também começam a sofrer essa pressão. Os aeroportos, designadamente de Ponta Delgada e outros, têm momentos em que se sente que, efetivamente, se calhar, estão a atingir os seus limites. Mas, pois bem, isto é um fenómeno relativamente recente, estamos muito otimistas, sem perder o norte, o sentido de responsabilidade que tem que haver em tudo isto, porque o destino está a crescer, mas está a crescer há sensivelmente 2 anos, e, portanto, tem aqui um caminho ainda longo para fazer. Mas sim, há aqui dinâmicas... Tem havido um maior investimento privado também, nomeadamente a capacidade hoteleira tem aumentado. A capacidade hoteleira tem aumentado. Tem obrigado um investimento privado. Certo, tínhamos um fenómeno até 2014 de encerramento de unidades hoteleiras. E agora é o contrário. Tínhamos uma forte componente de sazonalidade. E essa componente de sazonalidade estava muito acentuada e isso criava problemas do lado da oferta. Neste preciso momento, nós temos um esbatimento muito significativo da sazonalidade. Algumas dessas unidades hoteleiras que tinham encerrado reabriram.
Temos novas unidades hoteleiras a abrir, umas estão em construção, outras já estão a abrir, estão abertas. Temos um fenómeno extraordinário no alojamento local, que foi para números recorde. Eu não tenho aqui de memória, mas são números avassaladores. E, portanto, temos uma grande oferta, como demonstrei há pouco na estatística. Neste precisamente estamos com mais de 2.700 camas. Portanto, acho que não referi esse número há pouco. Portanto, só para ver que isto no espaço de 14 para 16. E, portanto, a oferta tende a crescer. Esperamos que responda, e é isso também o trabalho que está a ser feito, responda com qualidade, claro, para manter o destino atrativo. Até porque é um destino diferente, não é? E nesse aspecto a competitividade é grande. Sim, é um destino de natureza, não só da natureza contemplativa, a própria natureza mais dinâmica, o usufruir da natureza, não é? Os desportos ligados à natureza ou associados à natureza, e temos tido variedíssimos eventos nesse âmbito, exatamente para captar estes nichos mais radicais, digamos assim. Radicais e não só. E não Basta só. ir lá num dia e temos as 4 estações do ano lá, que é Sim, extraordinário. Eu tenho uma história curiosa, se me permite, muito rápido. Sim. Um senhor, um diretor de uma fábrica alemã, há uns anos foi aos Açores, e ele dizia que uma das mais grandes mais-valias de lá estar é que conseguia fazer praticamente tudo no mesmo dia. Conseguia ir à pesca, conseguia ir à praia, conseguia fazer um piquenique com a família, porque era tudo mais pequeno, estava tudo ali à mão. E, portanto, de facto é um pouco isso. Nós conseguimos não só dar as 4 estações, mas também permitir várias atividades ao longo do dia, sem grande esforço. E tendo em atenção ao desenvolvimento dos serviços que é necessário, nomeadamente as mentalidades, que isso é muito relevante também para atrair mais turistas. E agora, no Algarve, falando da região Algarvia, que realmente tem sido uma das regiões privilegiadas, o que é certo é que falava-se de acessibilidades. Os portugueses, quando chegam lá em agosto, aquilo é pior do que estar na segunda circular para quem vive em Lisboa à hora de ponta. E agora? Tem a capacidade esgotada, ou seja, o Algarve, com a proliferação toda das companhias aéreas irem para lá, já não são os charters, portanto são as companhias de baixo custo e as companhias aéreas ditas normais, não conseguiu adaptar-se completamente a esta nova realidade, a este boom, nomeadamente naqueles períodos altos, porque além dos estrangeiros levam com os portugueses. Bom, o facto é que o mês de agosto, efetivamente, é um mês em que o Algarve tem para cima de 1 milhão de pessoas KLM 125. Diariamente. Mas temos que ter em atenção os vários motivos que levam a que isso aconteça. Não é a parte da aviação que está aqui em causa para que... Não, a aviação para-los e até a segurança sem problema. O mercado nacional representa 40% para o Algarve. Portanto, atendendo aos condicionalismos e aos motivos que levam as pessoas a fazerem férias em agosto, os motivos de as escolas, as fábricas, enfim, o Parlamento fechado. Ou seja, há um conjunto... O Parlamento fechado foi o melhor. Ainda não chegou, foi o ministro. Estão de férias também, não é? Estão. E escolhem o Algarve também. e escolhem o Algarve e bem, não é? para a férias. Portanto, embora tenham menos férias. As famílias essencialmente procuram o mês de julho e agosto para passar as férias. Claro. Logicamente que os estrangeiros também têm essa aptidão para escolher o Algarve para férias, nessa altura do ano. O Algarve, enfim, tem uma oferta vasta em termos de hotelaria tradicional, tem aumentado também o número de alojamento local, através também deste fator das low cost, e o Algarve tem 120 mil camas classificadas, o que no mês de agosto até às vezes é pouco para que estejam todas E aumentou a fiscalização a incidir sobre o alojamento ilegal, que muitas vezes os preços eram apelativos, mas a fama com que se ficava por vezes não era a melhor. Isso, aliás, é um facto, é uma realidade agora em Portugal, não é? Aumentou a fiscalização nesse âmbito. Sim, tem-se feito a fiscalização que é possível fazer. De qualquer das formas, o que quero aqui realçar é que o Algarve tem conseguido adaptar-se a esta nova realidade das low cost, tem alargado as estações. Isto deve-se muito também aos empresários que têm
contribuído para que esta situação aconteça, portanto, criando melhores condições, criando melhores facilidades, fazendo com que as infraestruturas recebam os novos turistas com as novas motivações. E, portanto, o mês de julho e agosto, efetivamente, para nós, inclusive residentes, como deve calcular, é um mês que andamos ali também. Que tentam passar férias noutros locais. É assim, felizmente o Algarve ainda tem sítios que não são muito conhecidos da maioria das pessoas e nós, residentes, conseguimos encontrar espaço para podermos estar lá. Também já há todos muitos residentes estrangeiros, também eles já os conhecem. E às vezes melhor que até certos portugueses. Portanto, é essa a situação que eu queria destacar. Saída Silva, em relação mais ao interior, desafios para os empresários turísticos? Bom, em primeiro lugar, para dizer que os algarvios vêm para o Alentejo, não é? É gosto. Para fugir. São sempre bem-vindos. Bom, deixe-me dizer-lhe uma questão que eu acho que é crucial. Há pouco falávamos em acessibilidade e na importância como um fator endógeno decisivo nas acessibilidades ao nível do turismo. Como há hoje 2 fatores exógenos decisivos, que é o clima e a segurança. Portanto, cada vez mais não basta só a qualidade, os serviços, há às vezes fatores exógenos ao turismo que são decisivos. Agora, eu posso ter a melhor acessibilidade, mas se o destino não for competitivo, não me interessa nada muito, ter essa acessibilidade. Eu conheço muitos destinos turísticos no mundo, nomeadamente associados ao sol e mar, praias paradisíacas, sítios excepcionais, que nasceram e morreram só com promoção turística. Portanto, ou seja, esqueceram-se dos serviços, da qualidade, da competência, da formação. Ficaram na moda apenas, portanto, acabaram momentaneamente. Ora, o que é que nós temos procurado fazer no Alentejo? Para já, nós quando falamos em turismo esquecemos daquilo que é essencial, que é o turista. E, portanto, nós, a primeira questão, que nós temos um plano estratégico até 2022 e a questão fundamental hoje em dia é perceber o que é que o turista quer e o que é que ele deseja. E o perfil do turista mudou, e mudou radicalmente nos últimos anos. E não sabemos hoje, apesar dos estudos que se realizam, que tipo de turista vamos ter daqui a 10 ou 15 anos. Portanto, ou seja, essa monitorização tem que ser feita constantemente. Aliás, no dia 1 de junho, vamos assinar com o Turismo de Portugal o primeiro Observatório de Turismo Sustentável, que vai ficar sediado no Alentejo e que é o primeiro observatório em Portugal e um dos primeiros na Europa ao nível da Organização Mundial de Turismo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós temos cada vez que perceber mais e melhor o turista que procura a região. E esse turista é hoje mais exigente, mais culto e mais informado. E a terceira área não tem nada a ver com as duas anteriores. Não é mais informado por ser mais culto ou por ser mais exigente. É mais informado por ter mecanismos de informação que não tinha há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás. Eu às vezes estou a falar na aldeia mais recôndita do Alentejo, com um auditório com pessoas de mais de 60 anos e todos têm acesso às redes móveis. E, portanto, ou seja, hoje não há nenhum turista que vá visitar um território que não vá ao TripAdvisor ou ao Booking ou outros coletores de opinião e cada vez é mais difícil superar as expectativas, porque ele já sabe tudo. Já sabe o que vai ver, já sabe o hotel, já sabe a animação turística, já conhece o destino quase tão bem como se já lá estivesse. É importante superar essas expectativas. O que é que nós trabalhamos? A questão da identidade é decisiva. E nós temos trabalhado muito nesta área. Porquê? Porque esse tal turista, e voltamos sempre ao turista, quer destinos identitários, distintivos. O turista não vem ao Alentejo para encontrar aquilo que encontra nas Caraíbas ou em Nova Iorque ou na Austrália. Vem para encontrar aquilo que é mais genuíno, mais típico e mais distintivo deste território. E posso lhe dizer que nós fomos a única região no mundo que conseguiu 3 selos seguidos da Unesco. E, enfim, há trabalhos académicos, eu próprio fiz um paper sobre a influência que o selo da Unesco tem na afirmação dos destinos turísticos. E é imensa. Por exemplo, Elvas, desde que foi classificada, aumentou exponencialmente o número de visitantes e o número de interessados como empresários em construir hotéis em Elvas. Como Évora teve o grande boom com a classificação de património mundial. Pois bem, nós conseguimos o Canto, os Chocalhos, a Falcoaria e vamos conseguir em junho uma nova classificação da Unesco. Para além da questão da identidade, a questão da certificação, que é um paradoxo. Ou seja, ao mesmo tempo que nós recebemos muita informação digital, fazemos o chamado spam intelectual. Ou seja, recebemos 200 mails, 160 não abrimos. Recebemos X posts no Face, a maior parte deles não vemos. Os tweets só vemos os do Donald Trump, quando está a falar com a Coreia do Norte e tal, e, portanto, são os únicos tweets que vemos. Portanto, ou seja, a tendência é para o spam intelectual. E, portanto, o que é que eu vou referenciar no futuro? O tal turista vai referenciar aquilo que tiver um selo de qualidade, aquilo que fosse certificado. E nós temos apostado muito nessa certificação. Terceira nota, a questão da estruturação de produtos turísticos, ou seja,
Em Portugal, durante muitos anos, pensámos, como os tais destinos nas Caraíbas, que bastava uma paisagem agradável, bastava um monumento extraordinário e ponto final. Não, é necessário tudo o resto. É necessário transformar o recurso em produto. É necessário, no walking, no cycling, no touring cultural e paisagístico, no turismo náutico, nós temos que saber trabalhar em rede, de forma concertada, e estruturar o produto. Porque o turista, quando vem, quer ter esse produto estruturado. Quer saber que vai fazer uma caminhada, mas que está tudo sinalizado, que está tudo em segurança. Pode ir com os filhos e não pode encontrar 10 km sinalizados e depois 20 sem estar sinalizados. Pois, e fica Portanto, perdido, esse trabalho de estruturação de produto nos Gerês. nós temos vindo a fazer no Alentejo, acontece. a nível de uma tipologia de produtos que cada vez mais são procurados. Há segmentos de mercado que procuram e segmentos de mercado que nos interessam conquistar. E ainda bem. Filipe Silva, em jeito de conclusão e fazendo aqui um rewind, relativamente até ao vídeo que apresentámos logo de início, falava-se em destino sustentável, competitivo, com o objetivo de visitar, investir, estudar, viver. Portanto, não é só lazer e visitar. Sem dúvida, isso acaba por ser, no fundo, uma alteração até do próprio funcionamento de um organismo como o Turismo Portugal, ou seja, o nível de preocupação acaba por ser muito mais transversal e muito ir para além da realidade turística pura e dura. Portanto, no fundo, hoje em dia, um organismo como o Turismo Portugal tem outras preocupações também, no fundo, captação de investimento em diversas áreas associadas ao setor do turismo, ou que podem potenciar outros setores de atividade. Portanto, não nos confinamos apenas ao setor do turismo. Existem alguns setores que claramente existe um cross-selling de interesses com o nosso setor. A questão do viver, sem dúvida, porque só vão tomar essa decisão depois de terem uma boa experiência turística e ao fim de 2, 3, 4 vezes de vir a Portugal, se tiverem uma boa experiência turística, seguramente vai ser um fator decisivo para tomar a decisão. E a questão fiscal será decisiva. A questão fiscal, que acaba por também ser bastante relevante. A questão do estudar em Portugal, cada vez mais vamos apostando na capacitação das nossas universidades, dos nossos meios, quer sejam associados à parte do turismo ou não, mas, no fundo, trazer estudantes estrangeiros para Portugal, considerando os níveis bastante elevados em termos de qualidade das nossas universidades. E, portanto, esses estudantes vão ser também excelentes transmissores da experiência que eles estão a ter no nosso país, para os seus familiares, para os seus amigos também, e, se calhar, motivá-los também a visitar o nosso país. Eu, se calhar, recuperava aqui um slide para terminarmos. Precisamente este que reflete um pouco aquilo que estava a falar há pouco da correção do valor. Uma imagem lindíssima dos Açores, por baixo. Lindíssima, mas já lá vão outras imagens de outras regiões, mas no fundo evidenciando aqui este valor 12,7 e não 2,7 mil milhões de euros, que é bastante significativo. Fundo aqui um breve slide evidenciando estes são apenas alguns 4, 5 exemplos em termos dos prémios que Portugal tem vindo a ganhar em termos internacionais, que tem sido bastante importante e que, no fundo, condiz bastante com aquilo que o Presidente Célio da Silva estava a mencionar, no fundo, o reconhecimento internacional que Portugal tem vindo a fazer. Portanto, o melhor destino a nível de praias, de cruzeiros, de ilhas europeias e portos turísticos, não é? São apenas alguns dos variedíssimos exemplos de prémios que Portugal tem vindo a ganhar ao longo dos últimos anos. E, portanto, não é um fenómeno de há um ano atrás, portanto, tem sido, numa base regular, o reconhecimento internacional que nós temos sobre o nosso território. E com um pormenor ali, com 16 mil referências nos meios de comunicação internacionais. Sem dúvida. O que não era usual de todo. Com tendência para aumentar de forma bastante significativa, ou seja... Muitas coisas ganhamos ultimamente. Para lhe dar um exemplo, em junho a nossa estimativa em junho deste ano, já vamos ultrapassar este valor. Portanto, já vamos, exatamente. Portanto, no fundo, cada vez mais os mídias internacional a referir Portugal nas mais diversas áreas, o que acaba por ser, obviamente, bastante importante.
Um slide relativamente a uma atitude, um propósito, no fundo, relativamente à nossa estratégia, ou seja, cada vez mais preparar o país para receber bem as pessoas que nos visitam. Caso contrário, obviamente, se as pessoas que nos visitarem não tiverem uma boa experiência, primeiro, não vão recomendar, e cada vez mais a nossa comunicação acaba por ser efetuada por terceiros, ou seja, as pessoas que nos visitam, que têm uma boa experiência turística e que falam junto dos seus familiares e amigos sobre a experiência que, no fundo, vão recomendar Portugal. E, portanto, se eles não tiverem essa boa experiência, primeiro não vão recomendar e depois não vão repetir. E, portanto, a incidência sobre o negócio de repetição também é uma grande preocupação da nossa parte. Este é o nosso mote da nossa campanha, no fundo, apelando para que, nas mais diversas vertentes, quer seja cultural, quer seja património natural, quer seja em termos de sol e praia, os próprios campos do Golfo, a excelência dos campos do Golfo, não há como evitar Portugal neste momento. Portanto, não escapamos a ele. Exatamente. Portanto, aqui um aspecto relativamente ao património e todo o investimento que tem vindo a fazer em termos de novos equipamentos. Sim, este é recentíssimo. Sem dúvida. A questão da gastronomia e vinhos, que acaba por ser um fator diferenciador, quando o Presidente Seda Silva mencionava, esse é um aspecto crítico em termos de comunicação e que muitas vezes acabamos por não realçar devidamente, mas é um trabalho que tem de ser efetuado de uma forma consistente. Este é apenas um aspecto que está mencionado neste slide em termos de evidenciar quantas estrelas Michelin hoje em dia nós temos nos restaurantes a nível nacional, mas, obviamente, a nossa gastronomia não está apenas refletida ao nível de restaurantes de estrela Michelin. E, portanto, quando falamos, obviamente, um turista que procura uma tasca, um restaurante típico, mas que, obviamente, em termos de relação preço-qualidade, apresenta uma relação excepcional, isso é bastante valorizado em termos de experiência turística. Outra questão, ao nível da cultura. Obviamente temos dois grandes polos a nível nacional, Lisboa e Porto, mas sem dúvida evidenciar no fundo aqui projetos que nós temos vindo a dinamizar, por exemplo, com o Algarve, ou seja, uma das grandes lacunas e queixas que nós assistíamos era que durante o período de época alta não tínhamos quase nada para fazer durante o Algarve. E hoje em dia, em termos culturais, de novembro a maio, temos uma série de eventos e estamos a tentar replicar esse mesmo projeto também aqui com a realidade do Alentejo. A questão do Portuguese Trails, no fundo, trazer cada vez mais negócio turístico para dentro do território do país, ou seja, no fundo, evidenciar quais é que são os principais traçados âncora de norte a sul do país, incluindo também os dois arquipélagos, e também motivar pessoas para visitar Portugal fora da época alta. Portanto, no fundo, para quem vai andar a pé, obviamente os Açores poderá fazer isso porque tem um clima um bocadinho mais ameno, mas, por exemplo, não será recomendável, aqui com o caso do Algarve e do Alentejo, fazer um trilho pedestre em pleno agosto. Enfim, não é propriamente a altura do ano mais recomendável. Mas, portanto, no fundo, a dinamização deste projeto visa essencialmente trazer mais negócio turístico fora da época alta e mais para o interior do território. E temos um negócio que realmente está em franca expansão claramente, em Portugal, claramente, ao nível principalmente dos jovens, claramente. Inúmeros festivais sempre esgotados. Nem mais. É um facto, é um dado adquirido meses antes, muitos meses antes deles se realizarem, já estão completamente esgotados, independentemente dos preços, com muitos estrangeiros a virem cá. Nem mais. E cada vez mais, e portanto, o trabalho que temos vindo a fazer com os próprios organizadores dos festivais visa essencialmente também os planos de comunicação ao nível internacional. Portanto, trazer cada vez mais público estrangeiro para os nossos festivais. E pronto, obviamente aqui a questão do golfe não poderia deixar de ser mencionado. Portugal, que tem vindo a ser reconhecido internacional como o melhor destino de golfe a nível mundial. Nós temos uma realidade de cerca de 90 campos a nível nacional. Não é muito em termos de oferta, mas aquela que temos é bom. É excelente. Não é? É excelente e bastante valorizado em termos de experiência turística. Ao nível de grandes eventos, também não poderíamos deixar de mencionar o Web Summit, obviamente uma grande referência em termos de grandes eventos, evidenciando, no fundo, a capacidade que Portugal hoje em dia tem em termos de organização e de acolhimento destes grandes eventos. Mas isto não se confina apenas a grandes eventos e, obviamente, trazendo mais eventos corporativos de norte a sul do país e também para os dois arquipélagos, conseguimos trazer mais negócio fora da época alta e, no fundo, trazer um determinado tipo de público
que vem por motivos de negócios, mas que possivelmente mais tarde conseguirá vir também, ou poderá se interessar por vir por motivos de lazer. A questão, obviamente, cultural, e temos aqui, no fundo, um elemento, apenas um apontamento, a Arco Lisboa, que acabou de acontecer agora durante o mês de maio. Esta já é a segunda edição desta importante feira de arte contemporânea, e Lisboa foi o destino conhecido para a internacionalização deste evento, que normalmente ocorre em Madrid. Portanto, no fundo, todo o trabalho associado a isso e que posiciona, neste caso, o destino de Lisboa de forma bastante interessante nesta área da arte contemporânea. A questão dos Portuguese, sem dúvida, que em termos de espetacularidade, no caso da Nazaré, acaba por ser o caso mais evidente, mas, no fundo, também com uma grande preocupação em termos de comunicação deste desporto, ou desta experiência turística, mas também para famílias ou pessoas que nunca experimentaram. Obviamente não vai ser nestas ondas que nós estamos a ver aqui, não as recomendamos, mas muito próximo da Nazaré temos locais excepcionais para a prática de surf para pessoas inexperientes. A questão de Fátima, obviamente, não vou fazer grandes comentários, mas no fundo evidenciando toda a espetacularidade de que foi a visita do Santo Papa, mas obviamente também associado à celebração do centenário de Papa. Sim, porque havia números, nós nas várias entrevistas que fizemos foi exatamente isso mesmo, não é? As pessoas diziam que vinham ao centenário e que estar cá o Santo Padre, pronto, era quase como que um bónus, não é? Uma recompensa. Exatamente, mas no também, fundo, portanto, é um ato celebrar o centenário, portanto, que começou agora em maio e que vai durar até maio do próximo ano. Portanto, temos aqui um conjunto de iniciativas em termos de comunicação associadas ao turismo religioso que são bastante evidentes. E, portanto, no fundo, o último slide, aqui, relativamente à captação de investimento estrangeiro para a dinamização de um projeto bastante interessante, a recuperação de património histórico que, no fundo, estava praticamente relegado ao abandono e, portanto, o objetivo é, em associação com a parte da cultura, recuperar esse património, captar investimento, no fundo, para colocá-lo à disposição de quem nos visita. Muito bem. E terminando, no fundo, as várias áreas de intervenção, visitar, viver, estudar e, obviamente, investir. Muito bem, e ficaram as principais áreas, e até dada a relevância também das companhias aéreas que desempenham, o papel preponderante desempenham neste desenvolvimento a nível turístico. Eu agradeço a vossa presença neste primeiro painel, que terminamos exatamente com um vídeo promocional que está neste momento a ser emitido em vários países, presumo que 13 países, que mostram as virtudes e não os defeitos de Portugal. Vamos ver. How many times have you left early, cancelled a meeting or otherwise changed your plan? How many times do you find yourself staying when you say you're going? How many times have you thought about starting over, but said to yourself, well, perhaps I'm a stayer, not a goer? How many times did you look at yourself from another perspective and grasp, when all was said and done, you were simply in the wrong place? This is the moment to seek out new views and angles. We're the same size as what we see and not what we have. We may not all speak the same language, but we do all speak with the same tongue. The good news is they are still here. These landscapes do persist in the three-dimensional world that we exist, and they do hold the capacity to transform us. So come, take a look, but look to see, and not to show, and save it right here and here. Put the phone away and go. Don't feel like you're past your best. Just remember that no matter how many years we are granted, and however wise, however much dust has settled in our eyes, we still don't know just what wave might be next. 2-meter roller or a 30-meter breaker? Escaping is pointless. So voyage out, let the wind blow through your sails, explore, dream and discover.
believe that that sky is going to seem that bit bluer. It's not the time to take your bow. Past is behind, the future ahead. What we have is this great moment now. Keep this in your head. It's the truth. And this is the proof. And it's with us each and every day. We just have to read the signs. The train alla passes once. We can't skip new ideas. We can't skip new beginnings. Because after all, we can't skip life. Wow.